Dê boas-vindas a quem assiste a mais um vídeo do 10 na linha ou no gol. Bom, para a esmagadora maioria dos clubes, passado 12 anos sem conquistar um título continental é, sei lá, um hiato comum, né? Uma fase. Mas, para o Real Madrid, 12 anos foi uma eternidade simplesmente insuportável. A busca pela chamada La Décima não era só uma meta para a temporada. A partir de 2002, virou uma obsessão absurda daquelas que consumia absolutamente tudo e todos dentro do Santiago Bernabéu. Então vamos mergulhar de cabeça e entender exatamente como essa saga épica se desenrolou. 12. É só um número, mas por torcedor merengue representou 12 anos de pura agonia. Imagina só, depois daquela glória imortal, daquele voleio inacreditável do Zidane em 2002, o Real Madrid entrou no que a gente pode chamar de Idade das Trevas. 12 anos carregando uma camisa que pesa toneladas. Era como se cada ano sem levantar a taça adicionasse literalmente um século de peso nas costas da instituição. E olha só como isso foi sufocante. De 2005 a 2010, o maior campeão da Europa viveu uma maldição bizarra, de verdade. Foram 6 eliminações consecutivas logo nas oitavas de final. O time tinha os Galácticos originais, depois trouxe o Cristiano Ronaldo, elencos estelares e nada. Juventus em 2005, o Arsenal calando o Bernabéu em 2006, e aí veio o Bayern, a Roma, o Liverpool e o Lyon. O time parecia que tinha esquecido completamente como se joga um mata-mata de Champions League. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é como essa sequência traumática machucou a alma do clube. O fundo do poço, a humilhação máxima, aconteceu em 2009, lá em Anfield. O Liverpool não só eliminou o Real, eles trituraram o Madrid com um sonoro 4-0. A defesa foi completamente desmontada. Foi um momento em que ficou escancarado que o rei da Europa tinha pelo menos ali perdido a sua coroa. E sabe o que é pior? Quando o Mourinho chegou em 2010 e finalmente quebrou a tal maldição das oitavas, começou um sofrimento diferente. Foram 3 quedas seguidas em semifinais, 3 corações partidos a um passo da final. Primeiro, o arquirrival Barcelona em 2011, no ano seguinte, dor nos pênaltis contra o Bayern, e em 2013, o atropelo do Dortmund do Lewandowski. A fase mudou, mas o tabu implacável, aquele bloqueio invisível, continuava lá. Até que os caminhos nos levam para o dia que parou a capital espanhola. 24 de maio de 2014, Estádio da Luz em Lisboa. O teste supremo da história moderna do clube. Uma final de Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O vizinho, o rival histórico. A pressão aqui era asfixiante, porque os jogadores entraram em campo carregando o peso esmagador de todos aqueles 12 anos de fracassos nas costas. Taticamente, o duelo era fascinante. O Carlo Ancelotti montou o Real com um ataque super fluido num 4-3-3, que virava um ousado 2-5-3, empurrando os laterais lá para o ataque para abrir o campo. Em contrapartida, a mente do Diego Simeone montou uma verdadeira fortaleza, um bloco defensivo muito profundo e agressivo num 4-5-1. Eles não queriam a bola, queriam atrair o Madrid para uma teia minúscula, fechando os espaços e estrangulando o jogo. E então, aos 36 minutos, o pesadelo toma forma. Uma bola é alçada na área, o Casillas, uma verdadeira lenda, calcula mal, faz uma saída em falso e o Diego Godin não perdoa. Cabeceia por cima dele, direto para o fundo do gol, aquele silêncio ensurdecedor que tomou conta da torcida merengue. Nossa, foi como se todos os fantasmas de Liverpool, de Lyon, caíssem em cima deles novamente, de uma só vez. O Real Madrid simplesmente não se encontrava em campo. O Xabi Alonso estava suspenso e o Khedira, não tinha a mesma visão de jogo para organizar a saída de bola. Isso obrigou o Modric a voltar muito para tentar armar, e o Atlético imediatamente o engolia na marcação. Com o meio totalmente travado, o Atlético dobrou a cobertura nas pontas, e o Madrid se viu forçado a cruzar bolas desesperadas para uma zaga que cortava absolutamente tudo. A partir daí, o relógio não era só um marcador de tempo, era uma bomba relógio para a decepção. Imagina o desespero crescendo, 80 minutos, 85, 90, as pernas pesando chumbo, a energia esvaindo. A sensação clara de que a tão sonhada La Décima ia escorregar pelos dedos de novo. E o pior de tudo, direto para as mãos do maior rival de cidade. A agonia ali no estádio era palpável. E aí? Vamos congelar a imagem. 92 minutos e 48 segundos. O exato milésimo de segundo em que a história virou. Último escanteio. O último suspiro. O Modric bate a bola na área e o Sérgio Ramos sobe, mas ele sobe muito acima de toda a defesa do Atlético, acima do cansaço, acima da pressão. Um cabeceio firme e seco, direto no canto do Courtois. E isso ilustra brilhantemente a alma daquele time. O próprio Ramos falou depois, mais uma vez no último segundo. Mas quando se busca algo, se consegue.
tem que estar lá. Aquele voo não foi apenas um gol de empate que levou a partida para a prorrogação. Aquele movimento físico despedaçou, na mesma hora, as correntes de uma maldição de 12 anos. O impacto imediato disso? Um nocaute absoluto. O apito para o fim do tempo normal mostrou um Atlético de Madrid em colapso mental. Eles tinham dado a vida em cada dividida para segurar aquele 1-0 e ver a taça ser arrancada da mão no último segundo destruiu o psicológico da equipe do Simeone. Eles entraram na prorrogação como zumbis em campo. E o Ancelotti, lendo o jogo maravilhosamente bem, foi cirúrgico. Ele recuou o Isco para fazer dupla com o Modric e soltou o Marcelo e Di Maria com força total no lado esquerdo do ataque. Do outro lado, o Simeone estava num beco sem saída. Um time exausto e, pior, com o Juanfran lesionado, mas que não podia sair porque não tinha mais substituição. O flanco direito do Atlético virou um alvo aperto, desenhando o cenário perfeito para um massacre. E foi o que aconteceu. Na prorrogação, a tempestade foi impiedosa. Aos 110 minutos, o Bale aparece de cabeça no rebote para virar o jogo. Aos 118, o Marcelo simplesmente atravessa o que restava do meio-campo do Atlético e chuta para o terceiro gol. E aos 120, de pênalti, o Cristiano Ronaldo não perdoa, fechando o caixão com um sonoro 4-1. O Real Madrid reassumiu o trono. Só para colocar as coisas em perspectiva, aquele gol de pênalti coroou uma temporada individual que foi um absurdo total do Cristiano Ronaldo. Ele bateu a marca histórica de 17 gols em uma única edição de Champions League, isso enfrentando defesas absurdas como as da Juventus, do Bayern, do Dortmund. Foi o selo final de dominação individual coroando a glória coletiva. Depois do jogo, o Casillas estava aliviado, como quem tirou um continente dos ombros. Ele disse: "Quando alguém sofre um gol absurdo como aquele, é claro que acusa o golpe. Me senti o único responsável, mas felizmente levamos para a prorrogação e fomos justos campeões." Esse depoimento mostra bem que a redenção foi total. A equipe lutou até o fim para apagar a falha do seu grande capitão. Então, qual é a grande lição aqui? A La Décima nunca foi só sobre botar mais uma taça de prata na vitrine já lotada do clube. Esse jogo foi um verdadeiro botão de reset. Aquele milagre varreu o trauma de uma década e devolveu ao Real Madrid aquela aura de invencibilidade que todo mundo temia. Foi a porta abrindo para uma era de dominação no futebol moderno que a gente provavelmente não vai ver de novo tão cedo. O que deixa a gente com uma provocação bem instigante. Será que o cabeceio do Sérgio Ramos, exatamente aos 92 e 48, foi o momento isolado mais importante da história do futebol moderno? Pensa bem, considerando a dinastia que o Real Madrid construiu na Europa na década seguinte, não é loucura nenhuma dizer que toda a balança de poder do futebol mudou naquele exato segundo. E chegamos ao fim de mais uma imersão tática e histórica. Por favor, curta, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu comentário para a gente debater mais sobre esse momento antológico. Aqui é o 10 na linha, 1 no gol e a gente se vê no próximo apito. Um abraço!